como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Meus irmãos, como eu disse, nós iremos fazer em forma de seminário, para trazer uma base histórica que nos possibilita, nesses 508 anos, estarmos aqui como cristãos protestantes e pentecostais. Aliás, é muito interessante que os pentecostais se apoderem desse tema, porque usualmente algumas correntes nos deixam de fora, chamam a si mesmos de reformados, como se nós também não fôssemos frutos desse movimento da... Acabou aqui a pilha, não? Vamos, então, inicialmente, pensarmos e definirmos conceitualmente o que é a reforma protestante. A reforma protestante, ela é muito lembrada por um evento que aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando em Wittenberg, na Catedral de Wittenberg, Lutero pregou as 95 teses. Mas a reforma protestante, ela é mais do que um evento. Como assim, pastor? A reforma protestante, ela é um movimento. O evento foi, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas do World Trade Center. Aquele dia, o mundo viu aquele evento. Já a reforma protestante, ela não surgiu naquele dia. Ela é um movimento que surge em diversas partes da Europa e que visava restaurar o cristianismo apostólico frente aos desvios da igreja medieval, da igreja romana. Aliás, antes de entrarmos no tema da reforma protestante, é muito bom a gente falar sobre a nossa origem. Um dia, um adepto da igreja romana me perguntou assim: mas vem cá, como foi que vocês nasceram? Vocês não estavam no meio de nós os católicos? Eu falei, sim, nós estávamos. Então, tudo não começou com a gente? Eu disse, não começou. Porque a igreja romana tenta fazer crer que eles são a primeira igreja, ou a igreja verdadeira. Aliás, eles se chamam, não sei se os irmãos já viram, de a igreja de Cristo. Quando eles se chamam de a igreja de Cristo, automaticamente eles estão querendo dizer que nós não somos a igreja de Cristo. Somos a igreja dos homens. Aliás, alguns padres se referem à reforma protestante como rebeldia protestante ou revolução protestante. Deixa eu lhe explicar. A igreja primitiva, ela não é a mesma igreja romana. A igreja que é inaugurada em Atos capítulo 2, a igreja apostólica primitiva, ela existe, começa a existir com o derramamento do Espírito. Aí vai existindo, os pais da igreja morrem, vem a segunda geração, os apóstolos, né, a terceira geração. Lá, o cristianismo vai se expandindo no meio do Império Romano. Inclusive, há uma forte perseguição aos cristãos. O Império Romano persegue fortemente os cristãos. A gente sabe que, por exemplo, dos apóstolos de Jesus, somente João morreu de causa natural. O resto, todos eles martirizados. A gente sabe que no Coliseu de Roma, os cristãos eram dados às feras como forma de entreter a multidão.
Mas os cristãos vão crescendo. Eles vão matando, e como diz um hino, daquele sangue, eu sou a semente do sangue. Eles vão derramando sangue, e Jesus vai salvando mais e mais pessoas para si, mais e mais cristãos. Até que um dia, diz a lenda, ninguém sabe atestar a veracidade disso, mas que numa batalha, o imperador Constantino teria tido uma visão da cruz de Jesus e se convertido ele, no seu coração, ao cristianismo. O que se sabe em verdade é que ele edita o chamado Edito de Milão. E com isso, ele garante a liberdade religiosa no Império Romano. Ou seja, os cristãos e demais religiosos de outros matizes, que eram perseguidos no Império Romano, passaram então agora a ter liberdade para cultuar o seu Deus. Os cristãos puderam agora cultuar a Cristo sem o risco da perseguição. Ocorre que, em 380, já sob o império de Teodósio, é baixado o Edito de Tessalônica. E agora, o cristianismo, a partir dessa lei, ele torna-se a religião oficial do império. Olha só, antes os irmãos eram perseguidos porque é proibido de professar a fé em Cristo. Com o Edito de Milão, eles agora podem professar a fé em Cristo, evangelizar, cultuar em paz. Com o Edito de Tessalônica, passa a ser obrigatório que toda pessoa no Império Romano seja cristã. Ou seja, as pessoas não se tornam, uma gama de pessoas não se tornam mais cristãos porque se converteram. Mas eles aderem ao cristianismo com medo de quê? Com medo de morrer. Se é para morrer, eu vou dizer que eu sou cristão. Se é para não morrer, se é para não ser perseguido, eu vou dizer que eu sou cristão. É uma conversão falsa. Ela não é genuína. O cara está se convertendo porque ou se diz cristão ou morre. E aí sim, surge a igreja católica, apostólica de Roma. Ou seja, essa igreja, ela não é a mesma igreja de Atos. Ela é a igreja do Edito de Tessalônica. Ela é a igreja que obriga, de quem é obrigado, melhor dizendo, de quem é obrigado a ser cristão. E aí, meus irmãos, quando não tem a conversão genuína, perde-se a fidelidade à Escritura. Alguém vem tornar-se cristão, mas ele adorava um ídolo. Aí ele vem e traz o ídolozinho dele para a igreja. Aí diz, não, isso aqui é só para eu me lembrar. Assim surge a adoração às imagens. As pessoas vêm e trazem seus amuletos, as suas superstições, e aquilo começa a adentrar na igreja. E a reforma protestante, ela é um movimento que dura anos, de pessoas dizendo assim, precisamos voltar à fidelidade à Escritura, precisamos voltar à graça, precisamos voltar à fé. E é por isso importante reconhecermos que nós somos frutos desse movimento. Sabe por quê? Porque hoje tem gente por aí dizendo, você é crente? Sim, sou crente em Jesus. Mas faz o seguinte, você tem que comprar o meu lenço ungido para você ficar bom da sua doença. Você tem que botar seu nome na campanha dos 1989 de Israel.
da fogueira santa de não sei de onde. É importante a gente conhecer que a reforma protestante, ela é exatamente um movimento que acontece em diversos lugares. Não foi somente Lutero, não foi somente Calvino, não foi somente gente que era sacerdote, mas diversas pessoas. O fogo do Espírito tocava nos seus corações. E eles diziam, esse culto está errado. Nós temos que voltar ao culto bíblico, às Escrituras. Ninguém vai salvo pelas obras. A salvação é pela fé, por a graça de Deus. E assim, meus irmãos, a reforma protestante, ela é inspirada no que a gente chama de 5 solas, que no latim significa somente. Primeiro lema é sola scriptura. É em latim, mas significa uma coisa: a autoridade na igreja, ela se fundamenta somente nas Escrituras. Se você for na igreja romana, vão achar que eu estou pegando no pé na igreja romana. Mas a igreja romana, lá é assim. A autoridade é a Bíblia, mais, sinal de mais, o catecismo da igreja. É a Bíblia, mais o ensino da igreja. De forma que, se algo na Bíblia, olha só, olha a petulância. Se algo na Bíblia, porventura discordar do magistério da igreja, do ensino da igreja, aquele adepto da fé romana fica com o magistério da igreja. Por quê? Porque foi nos dado, dizem eles, foi nos dado pelo Santo Papa, e ele é infalível. Me diz aqui, infalível, só existiu um. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 16 e 17. Se o irmão projetar aqui, eu agradeço. Dá para trocar? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ei, meus irmãos, a reforma protestante, ela se baseia no lema de somente as Escrituras, porque na palavra de Deus é que está a verdade para nos instruir, a fim de que venhamos parecer com o nosso irmão mais velho, com Jesus Cristo. Não é na doutrina de homens, é nisso aqui, ó, nessa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. É como Pedro diz na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20. Quem escreveu a palavra de Deus, não escreveu a partir de sua particular interpretação. Ou seja, não escreveu a sua visão de mundo, mas foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus para nos deixar a profecia revelada, a profecia que salva, a profecia que mostra-nos Jesus Cristo de Nazaré. O segundo pilar da reforma protestante é sola fide, também uma expressão latina, mas que significa somente a fé. Nesse ponto, eu pensando que ia ser rápido. Nesse ponto,
É interessante a gente ter o testemunho de Lutero. Lutero era um monge agostiniano, mas ele tinha medo de Deus, porque ele olhava para si e via os seus pecados. E na igreja romana, a pregação é a seguinte: você é salvo pela fé em Jesus, mas não pense que é só a fé. Você também tem que se batizar. Mas não pense que é só se batizar. Você também tem que se confessar. Mas não pense que é só se batizar e se confessar. Você também tem que cumprir as penitências de uma vez que você confessou. Mas não pense que é só você se batizar, se confessar, cumprir a penitência. Você também tem que comungar. Mas não pense que é só você se batizar, se confessar, cumprir a penitência, comungar. Você também tem que cumprir os mandamentos, sacramentos. É a fé mais as obras. E aí Lutero olhava para dentro de si e via que por mais boas obras que ele praticasse, maior era a dívida que os seus pecados tinham. Que o montante de pecados dele era superior ao montante de boas obras. E aí a tradição nos conta, a história nos conta, que lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele chegou nesse versículo que a gente leu. Porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus que ele nos dá? Aí Lutero continua lendo: de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ei, irmão, não é porque você se veste de gravata que você vai para o céu. Não é porque você não trai a sua esposa que você vai para o céu. Não é porque você não se embriaga que você não vai para o céu. Não é porque você é crente que você vai, está na igreja que você vai para o céu. Sabe por que a gente é lavado? Porque a gente creu em Jesus Cristo como nosso Salvador. E aí ele entrou na nossa vida e agora a gente corre do pecado, a gente não trai a esposa, a gente não se veste de modo sensual, a gente não dá lugar à mentira, a gente vigia, e quando a gente peca, a gente pode voltar e pedir perdão, porque o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. O outro lema que deriva um do outro é exatamente a graça. Sabe, naquela época, estava na moda a venda de indulgências. E aí, para você ser salvo, você tinha que crer, realizar todos aqueles sacramentos, mas tinha também que comprar determinadas coisas sagradas. Aqui tem uma lasca da cruz de Cristo. E estou vendendo ela por R$5.000. Meu Deus, mas eu não tenho como conseguir. Dê um jeito. Trabalhe mais. Compre na prestação. Tem mais. Se você comprar um pedaço de 10.000, você pode tirar os seus antepassados que não eram cristãos, você resgata eles do inferno por meio da sua oferta. Olha só. Aí vem os reformadores e dizem: ei, está errado. As escrituras, a base da nossa fé diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Presente de Deus, dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É somente a graça, não é o tamanho da minha oferta, não é o meu sobrenome, não é a família que eu faço parte, é somente pela graça. Aí, havia o quarto lema. O quarto lema falava sobre a centralidade de Cristo. Vamos a Romanos, capítulo 8. Versículo 16 e 17.
Romanos 8, 16 e 17. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A salvação, ela não está na igreja. Não é naquela placa que tem lá na entrada, na Assembleia de Deus. A salvação, ela está em uma pessoa. Na pessoa santa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É assim que Jesus Cristo diz. Não sei se você já viu alguém dizer assim: fora da igreja não tem salvação. É mentira. A salvação não está em uma placa de uma igreja. A salvação não está numa instituição. A salvação está em Cristo Jesus e acabou. E é só nele. O quinto lema da reforma, 1 Timóteo 1,17, era soli deo glória. Outra expressão em latim, que significa somente a Deus a glória. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ei, a honra não é para Maria, a honra não é para o meu antepassado que passou, que morreu, a honra não é para João, a honra não é para Pedro, a honra não é para uma igreja. Toda honra e glória deve ser direcionada a Deus e a Deus somente. Ele não divide a sua glória com ninguém. Atrapalhei os irmãos. Bota o slide de novo, Santo de Deus. Como eu disse, meus irmãos, há todo um contexto para esse movimento nascer. Há, por exemplo, o contexto litúrgico. Naquele tempo, na igreja romana, as missas eram celebradas em latim. O sacerdote ficava de costas para o povo. Mas me diga aí, se eu pregar aqui em latim, você vai entender alguma coisa? Agora você imagina, lá na Europa, lá na Inglaterra, lá na França, lá na Espanha, naquele tempo tudo uma coisa só, o Império Romano. A missa sendo dada, celebrada em latim. Ninguém entendia nada. A Bíblia, os pergaminhos da Bíblia, só quem tinham acesso? O sacerdote, o clero. E diz aí em que a Bíblia era escrita? Latim. O povo não entendia o latim da Bíblia, não entendia o latim do celebrante da cerimônia, e o povo ficava como? Só vendo. Era só dizer amém. Amém. Era uma formalidade vazia. Um culto morto. Uma adoração mequetrefe. Por quê? Porque a igreja romana, ela nega o sacerdócio universal dos santos. Pastor, e o que é esse sacerdote universal dos santos? 1 Pedro, não precisa nem botar, eu vou citar. 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas,
sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Ou seja, todo crente tem que apresentar o seu sacrifício de adoração. Mas naquele contexto, não se podia sequer ler a Bíblia. Há um relato, eu tentei encontrar hoje à tarde, de quem é esse relato, salvo equívoco, é de Wycliffe, que na Inglaterra alguém resolveu traduzir os 10 mandamentos para o inglês e ensinar isso para as crianças. E aquele documento foi confiscado pela igreja, e quem o fez foi perseguido e morto. Por quê? Porque a Bíblia era única e exclusivamente para os sacerdotes. Há ainda antecedentes doutrinários e morais. A gente já tocou nesse assunto. Idolatria litúrgica. Fulaninho vai se convertendo, obrigado, mas ele traz a entidade dele. Aí coloca ali no cantinho. Alguém também traz a sua e bota ali. Daí surge o culto às imagens, os ritos estranhos à escritura. O clero. Pastor, o que é o clero? Só para os irmãos entenderem. É a convenção dos padres. O clero, o corpo dos sacerdotes, estava em declínio moral total. Praticavam a simonia. Pastor, e o que é isso? Está quase o nome de alguém, talvez seja Simone, mas simonia é uma coisa diferente. Simonia, ela vem do nome Simão. Em Atos, salvo equívoco, no capítulo 8, quando o poder de Deus, o poder do Espírito desce sobre o povo, Simão, o mágico, ele olha, vê o poder de Deus, e ele chega a pé e diz assim: rapaz, quanto é que tu quer para tu me ensinar esse negócio? Para eu colocar também a mão na cabeça do povo e o poder do Espírito Santo descer sobre ele. A simonia é a venda de coisas sagradas. E aí eles começam a vender indulgências. A lasca da cruz, o pedaço do pano em que Jesus foi envolto, um óleo que veio da oliveira que Jesus chorou, oliveira da qual Jesus chorou. Começa a vender perdão de pecado, tirar a alma do inferno, a depender da sua oferta. Começa a vender, tirar a alma do purgatório. Aliás, começa a doutrina do purgatório. Começa a se vender cargos. Naquela época, estava-se no feudalismo. E o senhor feudal tinha diversos filhos. Um filho ele já separava. Dizia: esse daqui vai ser da igreja. Por quê? Porque ser da igreja romana era status, era poder financeiro. Você vai lembrar que quando o Brasil foi descoberto, Espanha e Portugal começaram a brigar quem é que podia tomar de conta do Brasil. Você lembra disso? Aí foi feito o Tratado de Tordesilhas. Adivinha quem foi que mediou esse tratado? O Papa. Era muita autoridade que se tinha. Então, o senhor feudal, ele dizia logo: eu vou botar meu filho para ser cardeal, para ser bispo, para ser alguma coisa da igreja. Aí, para isso, ele pegava e dizia assim: eu trouxe aqui uma oferta gorda, para o meu filho ser consagrado sacerdote.
E era assim que as coisas aconteciam. Havia a simonia, o nepotismo. Quando um determinado cardeal estava próximo de morrer, ou aliás, precisando se ausentar, ele vendia a paróquia. Alguém comprava e ia lá de mês em mês. É o absenteísmo. O povo não era cuidado. Ademais disso, a igreja era vista como uma instituição que vendia bens espirituais. Isaías 59:2 fala sobre isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí, meus irmãos, começa o Espírito de Deus a se mover e diversas pessoas são direcionadas pelo estudo da palavra a clamarem por um retorno, olha só, retorno às primeiras práticas, às práticas verdadeiras. Como a gente disse, a igreja romana, ela meio que tem uma data de nascimento. E aí alguém quer retornar aos pilares lá da igreja primitiva. Entre essas pessoas, eu destaquei alguns nomes. Os valdenses. Pedro Valdo, ele era um rico comerciante, ele não era sacerdote. Ele era um rico comerciante que começou a ler a Bíblia. E aí, lendo a Bíblia, ele olhou e disse: menino, está muito diferente. O jeito que a Bíblia diz que tem que ser e o jeito que está sendo de fato. E ele, então, renuncia os seus bens e começa a proclamar o Evangelho de Deus. Começa a pregar. E ele utilizava como base Mateus 10. E muita gente, grande era a multidão dos que vinham ouvi-lo. E logo ele começou a ser perseguido pela igreja. A primeira coisa que a igreja fez foi excomungá-lo. A ele e aos seus ouvintes, seus seguidores. Os cátaros, um povo que também, lendo a Bíblia, se sentiu despertado a duas coisas: a oração e o jejum. Oravam por um novo tempo na igreja e jejuavam por um avivamento na igreja, para que se retornasse à prática bíblica. Além disso, como eu disse, foi um movimento. Tem diversos nomes. O Espírito incomoda diversas pessoas. Lá na Itália, em Florença, o Espírito incomoda Jerônimo Savonarola, um bispo que olha a situação e começa a pregar contra a corrupção, começa a pregar contra a venda de indulgências, começa a pregar contra pecados que ele via no clero, no jogo, na bebedeira, nas festas dançantes. O que acontece com ele? A igreja persegue-o. Ele é queimado no fogo. Da mesma forma, John Hus, 100 anos antes de Lutero, ele é tomado por um sentimento de inquietude. E ao invés de celebrar a missa em latim, ele começa a celebrar a missa na língua do povo, na língua tcheca. E ele vinha para a cerimônia e pregava e ensinava a Bíblia na língua que o povo entendia. E as multidões corriam para, em vez daquela liturgia morta, aquela adoração vazia, eles aprenderem das Escrituras, da palavra de Deus. E ele se chocava com o ensino do Papa, porque o que o Papa ensinava, que não estava de acordo com a palavra,
Ele dizia, não, isso aí não serve. Aí pegaram John Huss, juntamente com 2 dos seus seguidores, fizeram uma fogueira bem alta na praça e lançaram aquele homem vivo na fogueira. A história conta que ele profetizou dizendo, hoje vocês matam um ganso, que o nome Huss significava ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, que vocês não poderão matar. E conta-se que ele morreu cantando o cântico de Davi. Aliás, um cântico, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nesse contexto, irmãos, que depois de John Huss, lá na Baixa Idade Média, perto dos anos 1500, há todo um contexto político que garante espaço para que um cisne voasse bem alto. E qual é esse contexto político? Passando bem breve nisso. O Império Romano começa a se quebrar. O que era uma homogeneidade começa a se quebrar. E vão se formando estados-nações. Surge aqui a França, surge aqui a Espanha, surge aqui a República Tcheca, surge a Alemanha. E os reis começam a questionar, por que que aqui, no meu país, quem manda é o Papa, lá de Roma? Pastor, quer dizer que teve até esse contexto político? Sim, teve. Irmão, quando Deus quer realizar uma coisa, Ele move as águas do jeito que Ele quer. Não somente isso, mas a economia também começa a mudar. Nós estávamos na época da agricultura. Não tinha o comércio. Mas aí começa a haver pequenos comerciantes. Vamos dizer que eu tenho umas galinhas e eu começo a vender ovos. O pastor Alex, já mais rico, tem umas vacas e começa a vender leite e queijo. Alguém ali começa tem porcos, começa a vender carne de porco, uma linguicinha. E aí, de repente, eu não quero mais trocar. Eu não quero só leite. Eu quero uma coisinha a mais. Aí começa a moeda. Começa o comércio. E aí, os comerciantes começam a circular. Circulando os comerciantes, começa a circular também a informação. E alguém, não sei se você já percebeu, mas a informação, o trânsito de pessoas, ele leva a circulação de informação. Rapaz, eu vi ali uma igreja que é diferente. O padre lá, ele faz a missa na língua do povo. Como é esse negócio? A igreja romana, ela resistia a isso. Ela não aceitava o lucro. Por quê? Esses comerciantes começam a ter lucro. E mais, onde tem comércio, começa a surgir cidade, os burgos. Começa a haver a burguesia, que era como era chamado, os comerciantes. A igreja católica, igreja romana, eu não gosto de chamar a igreja católica, porque católica significa universal. É todos os santos. A igreja romana começa a dizer, esse negócio de ganhar dinheiro, isso é pecado, viu? Isso é coisa do diabo. E aí, os reformadores começam a dizer, onde é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia, aliás, diz que o homem deve comer do fruto do seu trabalho. E que quem não trabalha, é de que não coma. Não, isso aí não está na Bíblia, não. E essa reforma social, comercial, política, ela foi
muito bem vista. E as pessoas começaram a dizer: menino, pois conta mais dessa história de Bíblia aqui para mim. Os comerciantes começaram a dizer: pô, me explica mais esse negócio de Bíblia. A Bíblia não proíbe não, eu trabalhar. A Bíblia não proíbe não, eu ganhar bem. A Bíblia não proíbe não, eu prosperar. Não. Pô, me conta sobre isso. Os comerciantes começam então também a ofertar para que essa conversa se espalhasse. Olha como Deus vai movendo as águas, vai movendo as coisas. E aí começa também o aumento do estudo das humanidades. Aqueles reformadores, eles liam assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento dá testemunho da obra de suas mãos. Aí ele diz assim: pois se os céus declaram a glória de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos estudar astronomia, vamos estudar os céus, vamos estudar o corpo humano, já que o corpo humano foi criado por Deus. E começa a haver um retorno à ciência. Começa a haver um retorno à apreciação das artes. Alguém começa a pintar lindas paisagens, porque aquelas paisagens, elas são o retrato da sabedoria de Deus, que foi quem fez tudo aquilo. E aí tem algo que é, assim, de propulsor, que é a invenção da imprensa. Até Gutenberg, a Bíblia ela não estava no papel, aliás, nem um livro. As coisas estavam em pesados pergaminhos. E aí o jeito de você fazer uma cópia da Bíblia era você pegar uma pena, molhar na tinta e escrever palavra por palavra no pergaminho. Eram os chamados copistas. Escreviam palavra por palavra. Uma pessoa muito dedicada conseguia escrever mais ou menos 40 páginas. Aí, Gutenberg pega, cria a imprensa. E uma máquina consegue escrever por dia, não 40 páginas, mas 2.600 páginas. Diga aí, o que foi a primeira obra que Gutenberg resolveu imprimir? Exatamente a Bíblia. Aquilo que só alguns podiam ler, agora começa a chegar na mão de todas as pessoas, e todas as pessoas podem conferir se o que alguém está falando é verdade, segundo a palavra de Deus. Nessa próxima semana, eu vou para os Estados Unidos. Eu estou ansioso para ir na Biblioteca Pública de Nova York, porque em todos os Estados Unidos existem 2 exemplares das primeiras Bíblias impressas por Gutenberg, e lá tem uma. Eu estou doidinho para ir lá e olhar para aquele objeto. Sabe por quê? Porque aquele livro impresso foi a ação de Deus poderosa para regressarmos à profecia revelada, ao poder da palavra de Deus. E aí com isso, irmãos, as ideias dos reformadores começam a se propagar rapidamente. E mais, a burguesia, os burgueses, começam a dizer assim: olha, nós estamos contigo, viu, Lutero? Esse negócio que tu nos mostrou na Bíblia aí, é de Deus. Os líderes políticos começam a dizer assim: ô Lutero, aqui na Alemanha você tem liberdade para proclamar a palavra de Deus. Até que no dia 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, Lutero foi lá e apregoou 95 teses. Irmão, naquele tempo, quando as pessoas queriam saber de uma notícia, elas iam na porta da igreja.
Aquilo era como se Lutero tivesse colocado no jornal da cidade, no Jornal Nacional. 95 teses. E o que dizia essas teses? Contestava a venda de indulgências, contestava a corrupção do clero, contestava práticas contrárias à Bíblia. Tão importante foi aquele dia que ficou como um marco da Reforma Protestante. Muito embora não tenha sido, a Reforma Protestante não seja um evento, seja um movimento, mas aquele dia foi tido como o dia símbolo da reforma, porque a intenção era reformar, era trazer de volta. Mas aí, para a gente acelerar a história, Lutero foi excomungado, mas não foi excomungado da igreja romana, mas não foi expulso por Cristo do seu corpo de Cristo, e continuou a pregação do Evangelho. E Deus levantou mais gente, Calvino na Suíça, levantou mais gente, para proclamar o que está em Romanos capítulo 3 e 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A Reforma Protestante, ela teve impacto sobre a igreja. Aliás, nós somos frutos da Reforma Protestante. Nós saímos do erro doutrinário da igreja romana. Ela teve fruto sobre toda a sociedade e o mundo ocidental. Aliás, os países mais ricos do mundo são aqueles de tradição protestante. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Países em que o evangelho protestante foi proclamado. Uma pena. Para o cristão hoje, conhecer a reforma é saber de onde viemos e de onde estamos, mas também saber para onde estamos indo. De vez em quando é necessário que alguém proclame aí 95 teses, dizendo: ei, acaba com esse negócio de estar vendendo bênçãos, acaba com esse negócio de estar vendendo sabão ungido, de estar com história de botar o copo d'água em riba da televisão, lenço, gravata. Acabar com isso, com sal. Meu Deus, é misericórdia. E nós precisamos estudar a reforma, porque ela gera em nós sabedoria espiritual e histórica. Ela nos ajuda a reconhecer os pilares reformados que sustentam a nossa fé. E ela nos impele que a chama da reforma esteja em nosso coração. Sabe, nós os pentecostais, a gente às vezes para terminar, esquecido quando se fala de reforma protestante. Algumas tradições se chamam de os reformados, como se nós não fôssemos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se tem um povo que é o povo da Bíblia, somos nós, os pentecostais. Deixa eu lhe dizer um negócio: em nenhum trecho da Bíblia, eu lhe desafio a me mostrar o versículo bíblico que diga que Deus parou de dar dons espirituais à igreja. Eu lhe desafio a mostrar o texto bíblico que diga que Deus parou de operar curas, sinais e maravilhas. Eu lhe desafio a mostrar o versículo que diga que Jesus não batiza com o Espírito Santo mais, que isso foi só para o tempo dos apóstolos.
A gente, na verdade, é o povo da Bíblia. É o povo que leu, que o dom de profecia existe e é importante, e a gente busca com zelo todos os dons. A gente é o povo que leu, que naquele dia línguas foram repartidas como que de fogo, e a gente clama pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo. A gente é aquele povo que leu na Bíblia, que Jesus cura, e a gente sai pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que brevemente Jesus voltará. A gente, os pentecostais, é o povo da continuação da reforma protestante. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus.